E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar a respeito deste assunto, né? Por que que os protestantes desprezam, né? Rejeitam a tradição dos apóstolos. Vamos tratar desse assunto, né? Nesse vídeo. Por que que é importante esse assunto? Porque esse assunto tem tudo a ver com toda a nossa fé. Com a fé de todo mundo. Não só nós católicos, né? Mas também os não católicos. Todos aqueles que têm hoje uma Bíblia na mão, essa Bíblia, né, com o Novo Testamento, que a gente conhece, estou falando aqui da Bíblia, né, que veio da Igreja Católica, todos que lerem essas Sagradas Escrituras deveriam conhecer melhor a história desse livro, porque a maioria não conhece a história desse livro, né? Então, vale muito a pena ficar nesse vídeo até o final para a gente entender um pouco, porque, né, esse assunto da tradição dos apóstolos é importante para todos nós, né? Então fica aí até o final do vídeo. Vamos ler aqui um texto do Evangelho de Mateus, que a gente vai utilizar esse texto nessa nossa, né, argumentação. Veja, Mateus 23, vamos ler do versículo 16 e o 19, para a gente usar aqui, né, nesse vídeo. Mateus, né, 23, do 16 ao 19, diz assim: Ai de vós, guias cegos, dizei, se alguém jura pelo santuário, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizei também, se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Guias cegos, que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Que leitura bacana, né? Quem é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então Jesus ensina isso, né, para os fariseus, né? E Jesus os chama de guias cegos, insensatos. Quem é maior, o ouro ou o santuário que santifica, né, o ouro? A oferta ou o altar que santifica, né, a oferta? Quando Jesus enviou a igreja, Jesus não deixou um evangelho escrito, né? Jesus não deixou um Novo Testamento prontinho como a gente tem hoje. Nem mesmo o Antigo Testamento havia sido ainda fechado no tempo de Jesus. Esse Antigo Testamento que temos hoje, na Bíblia Católica, não existia, né, no tempo de Jesus dessa maneira, fechado. Não havia ainda sido fechado uma Bíblia, né, hebraica. Não tinha ainda sido finalizado. Só vai ser finalizado lá no final do primeiro século. Então veja, não tinha, né, o Antigo Testamento completo e muito menos não tinha, né, o Novo Testamento. E a igreja foi pregar o Evangelho, foi cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo, né, ordenou de ir pelo mundo pregar o Evangelho. Mas eles não tinham nada escrito. Jesus não deixou uma igreja, né, prontinha, com todos os detalhes, o que deveria fazer, o que não deveria fazer, isso e aquilo, né, na questão pastoral. Toda essa questão que a gente vê hoje, não existia. Jesus mandou os discípulos ir pelo mundo. E disse, na hora que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem, será desligado no céu. Então Jesus envia esses discípulos, né, essa igreja, sem um evangelho na mão, sem um Novo Testamento na mão. Só, né, cerca de 20 anos depois de Cristo é que vão começar a escrever o Novo Testamento. Durou cerca de 50 anos, lá para o final, né, do primeiro século, por volta do ano 100, vai se terminar de escrever o Novo Testamento. E mesmo assim não estava ainda definido. Dura ainda, né, cerca de 200 anos para a igreja identificar e canonizar os livros que temos hoje.
como certos, né? Como sendo inspirados por Deus. Então não foi assim, num estalar de dedo, que a Sagrada Escritura apareceu. Durou nesse tempo todinho, cerca de 200 anos, para ser definido. Ou seja, até o 3º século não tinha uma Sagrada Escritura como a gente tem hoje. E os cristãos não tinham uma Bíblia na mão como a gente tem hoje. E é bom a gente observar que foi o tempo, né, de ouro da igreja, onde os cristãos viviam realmente a pregação do Evangelho. Mas que Evangelho? Se ele não tinha um Evangelho na mão para ler? Então eles escutavam o quê? Eles escutavam a pregação da igreja. Veja, nos primeiros séculos, os cristãos, né, escutavam a pregação da igreja. Eles não tinham uma Bíblia como a gente tem hoje. E, como eu falei, né, era os cristãos de ouro, podemos dizer assim, né, o tempo de ouro da igreja, onde ela estava se expandindo milagrosamente no meio do mundo paganizado e hostil à igreja. E é bom frisar, né, que hoje, depois desses 500 anos de protestantismo, todo mundo com a Bíblia na mão, não existe mais isso. Entrou, né, o relativismo no mundo, a qualidade, né, do evangelho pregado parece não surtir mais efeito. Veja, né, que destruição do evangelho nesses 500 anos para cá. Todo mundo com a Bíblia na mão, falando o que quer, e não tem o mesmo efeito. E nos primeiros séculos da igreja, onde os cristãos não tinham uma Bíblia na mão, foi o auge da igreja, podemos dizer assim. Foi onde foi construído a nossa fé, a fé que temos hoje. Inclusive a Bíblia. Foi no tempo em que foi construído, foi modulado o Novo Testamento, né? E também a escolha certa pelo Antigo Testamento, que era o Antigo Testamento que os apóstolos, né, utilizavam. Então veja, nos primeiros séculos da igreja, no tempo de ouro da igreja, os cristãos não tinham uma Bíblia na mão. E hoje a gente tem uma Bíblia na mão e está aí a qualidade dos cristãos. Está aí a divisão, né, a desordem, a anarquia religiosa. Então não é, meus irmãos, né, é ter uma Bíblia na mão apenas, né, mas saber usá-la no seu contexto, saber interpretá-la no seu contexto. Então, quando os irmãos protestantes rejeitaram a tradição, aconteceu isso aí que a gente vê hoje na sociedade. Por quê, meus irmãos? Né? Porque eles se esqueceram que a igreja é anterior à Bíblia, né? Ao Novo Testamento. A igreja é anterior. Quando Jesus enviou a igreja, né, não tinha o Novo Testamento escrito, não tinha uma Bíblia, né, canonizada, fechada, como a gente tem hoje. Então, né, como eu disse no início do vídeo, toda a nossa fé que temos hoje, mesmo essa fé, né, mutilada, que ainda não é uma fé em plenitude, não está crendo em toda a igreja, mas esse resquício, né, de fé que muitas pessoas têm, mesmo isso deve à tradição da igreja. E às vezes não sabe, né? Pode ser ingrato, né? Mas deve à igreja. Toda a fé que você tem, você deve à igreja, inclusive às Sagradas Escrituras. Porque sem a igreja, não teríamos as Sagradas Escrituras que temos hoje. Então, veja, o que é que Jesus disse na leitura que a gente fez para os fariseus? Quem é maior? O ouro ou o santuário que santifica, né? O ouro. Quem é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Veja, aqui cabe essa leitura, né? Os protestantes rejeitam, né, a tradição dos apóstolos e ficam com a Bíblia apenas, mas, né, a Bíblia apenas vem também da tradição dos apóstolos. Então por isso que ele tem, né, uma fé mutilada. Ele não crê em toda a tradição dos apóstolos, né? Porque, né, a gente recebeu as Sagradas Escrituras da tradição dos apóstolos, da tradição, né, apostólica. Lembra que Jesus Cristo, quando enviou a igreja, não tinha a Bíblia, né, o Novo Testamento? Isso, né, só vai começar a ser escrito, o Novo Testamento, 20 anos depois de Cristo. Então, tudo que a gente tem, a gente recebeu da tradição dos apóstolos. Então, né, quando o protestante rejeita a tradição e diz não vou ficar com a Bíblia apenas, como eu já falei, né, ele está ficando com uma fé mutilada, porque, né, a Bíblia apenas é a revelação escrita, enquanto a tradição, a sagrada tradição, é a revelação transmitida, né, oralmente. Sem essa tradição transmitida oralmente, não teríamos a Bíblia que temos hoje. Então, o que é que os irmãos protestantes fazem? Eles se esquecem que a igreja é anterior
às Sagradas Escrituras, né? Ao Novo Testamento que temos hoje. Como diz nessa leitura que a gente fez, os fariseus queriam ficar com o quê? Com o ouro do santuário e desprezar o santuário. Queriam ficar com o quê? Com a oferta do altar, que é santificada no altar, e virar as costas para o altar. Foi essa traição que os protestantes fizeram. Ficaram com a Bíblia, que foi santificada nos altares da Igreja Católica, ficaram, né, com a Bíblia, que foi santificada nesse santuário que é a igreja, e rejeitaram a igreja. Isso se chama, meu irmão, traição. Aquilo que os fariseus faziam. E Jesus vai dizer: hipócritas cegos, quem é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Hipócrita, né? Cegos, guias cegos. Quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Deu para entender, meus irmãos? Quem é que santificou quem? Né? Quem foi que santificou quem? Quem é anterior ao Novo Testamento? Não é a igreja? Então, quando o protestante faz isso e rejeita a tradição dos apóstolos com relação aos outros assuntos, está traindo os apóstolos, né? Está traindo Jesus Cristo e a igreja e o Espírito Santo, né? Porque ficar com aquilo que o altar santificou apenas e rejeitar o altar, né? Ficar com o ouro que o santuário santificou e ficar contra ao santuário, isso é o que, né? Isso é uma traição. E rejeitar aquelas outras coisas que o mesmo altar, que o mesmo santuário santificou, que é a questão dos outros assuntos que a igreja definiu. No mesmo tempo que definia as Sagradas Escrituras, a igreja também foi definindo, por exemplo, a guarda, né, a santificação do domingo. A igreja também foi definindo o batismo de criança. A igreja foi definindo também a questão da veneração dos santos. A igreja foi definindo a questão das imagens. Ou seja, né, toda a nossa fé que temos hoje, a igreja foi definindo, foi moldando nos primeiros séculos, inclusive as Sagradas Escrituras. Então, quando eu fico só com as Sagradas Escrituras apenas e rejeito as outras coisas, eu estou mostrando o quê? Uma fé mutilada, uma traição, como diz, né, o professor Felipe Aquino em seu livro, né, A Sagrada Tradição. É uma grande, né, traição a Jesus Cristo, à igreja e ao Espírito Santo. Eu ficar com essa oferta que o altar santificou, eu ficar com esse ouro que o santuário santificou e ficar contra o santuário e dizer que o altar não vale nada. Veja só, isso é o quê? Isso não é uma traição? Isso é uma traição a Jesus Cristo, à igreja, né, e ao Espírito Santo, que sempre guiou a igreja, né, há mais de 1500 anos antes do protestantismo chegar. O Espírito Santo já guiava a igreja, não deixava a igreja perecer. E o protestante hoje chegar e dizer: olha, eu fico com essa oferta, eu fico com esse ouro, que é a Sagrada Escritura, e não dou importância para o santuário e não dou importância para o altar, aonde foi santificado as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que temos hoje, meus irmãos, foi santificada nos altares católicos, na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando eu fico com ela apenas e agrido o santuário e agrido o altar que a santificou, eu estou só fazendo o quê? Sendo ingrato e sendo um traidor. Não tem outra coisa, né? Não tem outra coisa. Porque, né, em todos os outros assuntos que eu falei, que a igreja definiu, os protestantes rejeitam. Mas a Bíblia, que foi a igreja que definiu também nos primeiros séculos, eles aceitam. Por quê? Porque há um grande interesse nesse ouro, né, que é as Sagradas Escrituras. Há um grande interesse nessa oferta, que é as Sagradas Escrituras. Não existe, meus irmãos, né, um argumento protestante que seja cabível para o que eles fizeram com a igreja. Não existe uma explicação para isso. Porque fica muito claro, né, que a igreja é anterior às Sagradas Escrituras, né, ao Novo Testamento. Então, os primeiros cristãos não tinham um evangelho na mão, não tinham um Novo Testamento definido,
Nem mesmo, né, o Antigo Testamento, nos primeiros séculos da igreja, também havia ainda sido definido, e era os cristãos mais excelentes da história. Eram os mártires, aqueles que morreram para não cometer idolatria. E todos eles, né, e esses pais da igreja vão moldando a fé. Inclusive as Sagradas Escrituras, é bom lembrar. Então veja, quando eles são rejeitados, quando essa sagrada tradição é rejeitada, e eu fico só com a Bíblia, digo, não, só isso aqui que me interessa, isso é, como eu já falei, né, uma traição. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Você observe essa leitura de Mateus, né, 23, do versículo 16 ao 19, Jesus dizendo para eles, para os fariseus, né, hipócritas, quem é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quem é maior, né, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, né, eu deixo aí essa questão para os nossos irmãos protestantes fazer, né, essa leitura e fazer essa reflexão. Será que eu estou certo traindo a igreja de Cristo dessa maneira? Porque a igreja de Cristo, ela vai pelo mundo pregar o evangelho sem ter um Novo Testamento na mão. Então, tudo foi sendo formado por essa tradição. Então, tem algo muito errado, né, no pensamento protestante. Se a igreja, né, é anterior à Bíblia, se é o santuário que santifica, né, o ouro, se é o altar que santifica a oferta, por que, né, então eu rejeitar o santuário, rejeitar o altar que santificou a palavra de Deus? A gente só a chama hoje de palavra de Deus, a gente só tem hoje esse Novo Testamento, né, que a gente chama de palavra de Deus, que a gente crê por conta, né, da sagrada tradição, e não o contrário, meus irmãos. Beleza? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.